E aí, galera, tudo certo? Vasco Pato por aqui. Hoje eu queria bater um papo com vocês sobre um dos principais gatilhos do processo ansioso. Eu recebo muitas perguntas e reclamações sobre como você pode lidar com esse tipo de gatilho. Esse vai ser o papo. Só para você ter uma ideia aí, para você entender como é que a ansiedade funciona em relação a esses gatilhos, é o seguinte: sempre a gente vai ter o desencadear do processo ansioso a partir de pensamentos ou fatores externos. Esses pensamentos, esses fatores externos, eles geram gatilhos que vão gerar histórias. Eu sempre dou um exemplo para que você entenda o que é isso. E aí eu vou juntar os dois, fatores externos e gatilhos internos de pensamento. Bem simples para você entender. Imagina que você abre a janela logo pela manhã cedo e o dia está nublado. Tá? Então, abriu, dia nublado. É um fator externo, tempo. Automaticamente você pode pensar: eita, o dia está nublado, vai chover. Toda vez que chove, o meu dia vai ser péssimo. Ou o meu dia é péssimo. Agora é um pensamento. Então a gente tem o fator externo, que aí pode ser o trânsito, pode ser o trabalho, pode ser uma pessoa, tudo isso. E você teve um pensamento que foi: o meu dia vai ser péssimo. Tá? Esse foi um pensamento que gera histórias. Sempre os pensamentos vão trazer com eles histórias que vão alimentar esses pensamentos ou fatores externos. E as histórias são: toda vez que chove tem alagamento e o trânsito fica horrível e eu não consigo andar, e o meu chefe vai brigar porque eu vou chegar atrasado, eu vou brigar com ele, eu já não gosto daquele emprego mesmo. História. Pensamentos ou fatores externos em conjunto, gerando histórias, e isso gera um fator de alerta, preocupação. Isso vai para uma região do seu cérebro chamada sistema límbico e amígdala cerebral, que fica nessa região. Automaticamente eles percebem tudo isso que está acontecendo no seu cérebro e dizem: esse cara precisa de atenção, ele tem que ficar em alerta, essa menina precisa de alerta porque ela vai enfrentar agora um temporal. E aí, você tem um desencadear de reações químicas que vão aumentar os níveis, principalmente de cortisol e adrenalina, e também de um neurotransmissor chamado glutamato, que é o que comunica seu neurônio aqui. E você tem uma série de reações físicas, começa a sentir uma frise na barriga, diarreia, dificuldade de respirar, ou então só irritabilidade, pensamentos que são intrusivos, ou seja, aqueles que se intrometem na tua cabeça, tu não quer pensar naquilo e ele começa a voltar, como se fosse aquelas músicas chatas que não saem da cabeça. E aí você fica nesse loop do processo ansioso, ou seja, você vai para os sintomas. Pensamentos ou fatores externos que geram histórias, que geram gatilhos de medo, que geram sintomas, e aí você fica preso. Tô sentindo taquicardia, acho que é um infarto, vou morrer. Aí começa a sentir agora os efeitos do infarto, porque sua mente vai recuperar tudo aquilo que você sabe sobre infarto, e começa um looping. Esse gatilho que eu vou falar para vocês agora, ele vai ficar na linha dos pensamentos e das histórias, que vão despertar na gente medo e reações e sintomas. Eu vou falar hoje de pessoas tóxicas e como essas pessoas tóxicas têm um poder sobre nós. Assim. É impressionante como elas têm um poder. Sabe por quê? Porque elas sabem onde atingir as nossas fragilidades. É impressionante que elas sabem exatamente o que a gente não gosta de escutar ou o que a gente não queria escutar naquele exato momento. E aquilo fragiliza a gente de uma maneira muito profunda. E eu vou propor algo para vocês. Eu vou ensinar algumas estratégias para que vocês se libertem dessas fragilidades. Não é fácil, porque muitas vezes essas pessoas estão muito próximas de você. Pode ser seu pai, pode ser sua mãe, pode ser sua esposa, pode ser seu esposo, seu namorado, sua namorada. E são coisas que muitas vezes elas falam porque são fragilidades delas próprias. Mas aquilo nos atinge profundamente. Inclusive eu vou dar exemplos do que acontece comigo, que aconteceu comigo em alguns momentos, para você entender que qualquer pessoa pode ser essa. E ela não vai ser má por isso. Não vai ser má. A gente
é que tem que começar a aumentar essa coraça, essa blindagem, para a gente ser mais forte, para a gente depender menos da opinião dos outros. É aí que está o grande diferencial. É aí que a gente começa a dar passos, mesmo que pequenininhos, para cada vez mais a gente estar distante do nosso ego e mais próximo da nossa liberdade, porque é liberdade. Então, muitas coisas que aconteceram, né? Eu vou contar alguns exemplos aqui. Como essas pessoas podem te atingir? Eu lembro que uma pessoa muito próxima a mim, eu não vou citar, porque, enfim, não tem necessidade, mas é uma pessoa muito próxima mesmo, a gente convivia no trabalho, e no momento que eu decidi que eu ia empreender, no momento que eu não iria seguir mais uma carreira acadêmica, eu já tinha um certo prestígio e eu ia deixar tudo aquilo porque eu queria montar essa empresa que vocês conhecem hoje. Essa pessoa, não, com certeza, parabéns, etc. Tal. Mas no fundo, todas as vezes que a gente se encontrava, essa pessoa chegava para mim e dizia: e aí? Já está ganhando dinheiro? E durante muito tempo, aquilo me feriu. Porque eu ainda não estava ganhando dinheiro. Aquilo feria meu ego. Aquilo feria meu orgulho. Porque eu não estava ganhando dinheiro. E eu dizia, às vezes eu mentia. Confesso, às vezes eu mentia. Não, pô, tá ótimo, excelente, resultados incríveis. E não tinha resultados incríveis. Muito longe do que a gente necessitava, muito longe das minhas metas. Mas aquilo me fragilizava. Sabe? Faz muito tempo, mais de 5 anos. Mas aquilo me fragilizava. E eu comecei a perceber na minha estrada de evolutiva que aquilo que era uma fragilidade desta pessoa, ou seja, ele media o sucesso dele pela grana que ele ganhava, ou enfim, ele tirava a régua dele para mim, entendeu? Mas aquilo me fragilizava porque o meu ego e o meu orgulho diziam: você devia ganhar mais, vocês estão vendo que você não está ganhando dinheiro, entende isso? E eu percebi, eu disse: caramba, isso me fragiliza. E aí, eu comecei a fazer um exercício muito simples que eu quero passar para vocês, isso aí. Que é, quem são essas pessoas que te fragilizam? Quem é essa pessoa que diz: tu tá ganhando dinheiro? Não, né? Você tá gorda. Tá muito gordo você. Tu só come besteira, né? Pois é. Tu só lê sobre isso, é? Tu gosta muito de futebol, né? Não lê mais nada, sabe de nada que está acontecendo no mundo. Então são essas pequenas observações que de alguma maneira ou de outra maneira acabam te fragilizando, porque de alguma forma você se sente frágil em relação àquilo. Tu é muito burro, tu é muito burra. Sabe, às vezes, e olha, eu digo a você que muitas e muitas vezes a intenção não é de magoar. É uma fragilidade das próprias pessoas. De se sentirem bem porque se acham inteligentes, de se sentirem bem porque acham que estão ganhando muito dinheiro. E fazem essas observações que sempre vai ser carregada da emoção dela, da opinião dela, da história dela, e automaticamente a gente leva para o lado pessoal. A gente acha que essa pessoa quer ferir a gente. Às vezes nem é. Então, com o passar do tempo, voltando àquela história, né? Com o passar do tempo, essa pessoa chegava para mim e falava: e aí, tá ganhando dinheiro? Eu digo: não, ainda não, mas irei. Tá dentro das metas de crescimento, mas eu tô muito feliz, porque eu tô fazendo o que eu amo. E era uma resposta realmente do meu coração. Mas com o passar do tempo, essa pessoa parou de perguntar isso. Porque ela começou a entender que para mim era muito mais importante estar feliz do que estar ganhando dinheiro.
E assim foi. E acabou parou de falar sobre isso. Mas tem outras pessoas que ainda estão no meu convívio que falam bastante ainda. Isso vai dar certo, vai dar certo. Você vai ganhar dinheiro, tu vai ganhar. Mas olha, aquilo foi resolvido para mim. Eu resolvi comigo mesmo aquela história. E vocês têm que começar a fazer isso. Quem são essas pessoas? O que é que elas te entregam que te fazem mal? Então começa a fazer a listinha, fulano de tal, feia, gorda, não sei o quê. Diz que eu sou feia, diz que eu sou gordo, que eu me visto mal. Diz que sabe, que eu como errado. Sei lá, quais são as tuas fragilidades? Que de repente essas pessoas começam a te despertar esses gatilhos. E algo que eu digo a você é, fique triste. Sinta raiva. Porque a partir da tristeza, a partir da raiva, a partir da inconveniência dessas pessoas, você está aprendendo quais são os gatilhos que você precisa resolver. Veja essas pessoas com gratidão, porque elas estão te mostrando tudo aquilo que você precisa melhorar, tudo aquilo que você precisa resolver dentro de você. E não deixa, a partir desse momento que você tem a pessoa e que você sabe onde ela vai tocar o assunto, não deixa esses gatilhos levarem a histórias. E essas histórias, pode ser aquela história de raiva, de rebater. A gorda é você, porque pelo menos eu sou bonito e você é feio. Sabe isso? Dinheiro eu não ganho não, meu filho. Mas eu conheço as melhores pessoas e tu não conhece ninguém. Entende a ação e a reação? Só que essa raiva, essa agressividade, essa tristeza, ela é carregada de uma química neural péssima. Tu vai aumentar os níveis de cortisol, adrenalina, sabe, por causa da raiva. Tu vai diminuir os níveis de satisfação e de autoestima, porque tu vai baixar a serotonina a troco de um gatilho. Essas pessoas têm que ser para você mestres. Mestres de identificar as tuas fragilidades. Mestre para tu saber aquilo me deu raiva. Recentemente aconteceu uma comigo, com a minha esposa, o amor da minha vida. Eu tenho minha esposa tatuada em vários lugares aqui. Primeira tatuagem, tem um aqui, enfim, ela é o amor da minha vida, ponto final. Tem encontro de almas? A gente deve ser desses aí, de encontros de alma. Estamos juntos há 17 anos já. Temos 2 filhotes lindos. E minha esposa, meu Deus, ninguém mais me entende do que ela no planeta Terra. Ela é assim. Ela me entende de verdade, ela sabe exatamente como eu sou. Mas, recentemente, a gente tava... Vê só o ego como é, velho. Vê só. Eu todo, já bem resolvido, todo espiritualista, todo meditante, todo buscando há quase 7 anos aí minha jornada de melhoramento, enfim. Tudo isso, essas características, tá? E aí, a gente tava na casa de praia, e eu tava dando banho nos meninos depois de um dia cansativo de sol e etc. E o meu menorzinho, que tem 4 anos, tinha feito cocô. E eu não limpei ele direito durante o banho. Eu tava morto de cansado, fiz aquele banho mais ou menos. Quando ela foi arrumar ele para dormir, aí ela chegou e falou lá do quarto: eita, banho bem tomado, o menino tá cheio de cocô. Na hora, subiu uma raiva absurda aqui. E o que eu queria ter dito era: então por que você não veio dar banho? Mas eu percebi aquilo, por causa da jornada. Eu percebi, eu não dei banho nele direito. Eu disse: eita, amor, realmente eu passei ligeiro aí, deve ter mesmo. Dá uma olhadinha pra ver se volta ou se dá pra limpar com um paninho umedecido. Ela: não dá, foi tranquilo. E essa foi a resposta. Mas chegou aqui, mas chegou muito aqui. Por que você não veio dar banho? A fragilidade era minha. Eu errei. Eu não dei o banho certo. Mas expor as nossas fragilidades é muito difícil. Mas é um exercício, gente. Entende que essas pessoas, elas não querem teu mal. Aquilo foi uma observação. Ela poderia ter falado diferente? Ela poderia ter limpado sem falar? Poderia, mas
É uma besteira. É uma besteira. Aquilo foi ótimo para eu ver que eu não admito meus erros ainda como deveria. Por que eu ficar com raiva disso? Ô, amor, errei mesmo. Foi, não dei maneira, estou cansado, acabei passando rápido aqui. Mas aquilo foi maravilhoso. Depois eu fiquei em êxtase de felicidade, de dizer, caramba, eu me afastei mais um pouco do meu ego. Eu me aproximei às minhas fragilidades. Eu sou humano. Eu vou errar mais vezes. Entende? Então é isso que vocês têm que fazer. Mapeie essas pessoas. Mapeie os pontos de fragilidade. E não deixa essas fragilidades, esses medos, essas incertezas gerarem histórias. E que vocês alimentam essas histórias e vão virando coisas gigantes. E você vai ficando cada vez mais frágil. Vamos fazer esse acordo? Mapeia pessoas. E que gatilhos realmente você está se sentindo mais frágil. Trabalha cada um deles, melhora a química do teu cérebro e começa a agradecer essas pessoas. Agradece depois, quando você sentir a raiva, aquela vontade de falar tudo que você queria, você vai respirar e... Obrigado por ter aprendido. Obrigado por eu saber agora que isso me fragiliza. E eu vou melhorar isso em mim. Beleza? Esse era o recado de hoje. E eu sempre digo que se você quiser aprofundar mais e mais essas técnicas, se você quiser aprender mais sobre a sua própria mente, eu sempre te convido para a nossa plataforma, a HealMind, a maior plataforma de controle e alívio da ansiedade do Brasil. A gente semanalmente está colocando coisas incríveis lá. Você pode ter acesso. É só você ir no link aqui, ou nas minhas redes sociais, ou no próprio aplicativo, e você já vai ter acesso ao que é a HealMind e tudo aquilo que ela pode te oferecer. Beleza? Um grande abraço e nos vemos em breve. Tchau, tchau.